Tu foi de... Doutores, senhores jurados mais presentes, quer tomar a sessão. Agora, senhores jurados, os interrogatórios. As defesas pediram para começar pela senhora Thaisa. Então, senhora Thaisa Fernanda Charan Sluzala, boa tarde. Boa tarde. A senhora está aqui em razão de uma denúncia do Ministério Público. Antes de falar dela, que idade a senhora tem? 38. A senhora trabalha com o quê? Não trabalho com nada. Tá. Trabalhava? Não. Tá. A senhora era casada, correto? Sim. Tem um filho? Tenho um filho de 11 anos. Tá. A senhora fazia uso de 12 bebida anos. alcoólica, algum tipo de droga? Não. A senhora já tinha sido presa alguma vez antes? Não. A senhora já foi ré, já respondeu algum processo criminal além desse? Não. Tá bem. Então, senhora Thaisa, doutor Josué, o senhor dispensa a leitura? Dispensamos a leitura, porque ela sabe do que se trata. Tá bem, então, porque o senhor jurado da lei me manda ler a denúncia, aquele trecho da denúncia. A defesa está dispensa. Preciso ler para que o réu tenha ciência inequívoca, não tenha dúvida do que está sendo acusado, até para responder. Mas o doutor Josué diz que ela tem inequívoca ciência da acusação e dispensa a leitura, é isso? Isso aí, doutor. Tá bem. Bom, senhora Thaisa, a defesa também informou que a senhora vai responder só as perguntas da defesa e dos senhores jurados, portanto não vai responder nem as minhas perguntas, nem as do Ministério Público, correto? Tá bom. Tá bem, de qualquer maneira, a senhora ainda assim, se não quiser responder pergunta nenhuma, a senhora tem direito de ficar calada. Se a senhora não quiser falar nenhuma resposta, o silêncio não pode ser usado contra a senhora, tá claro? Tá bom. Tá bem, obrigado. Doutor Josué, então. Tá, obrigado, doutor Dalva. Boa tarde novamente, Thaisa. Boa tarde. Thaisa, como é que começou esse teu relacionamento aí com o Silvionei? A gente começou namorando, tava tudo perfeito, tudo bem. Era um namorado exemplar, ia lá em casa, jantava e ia embora para casa dele. Daí a gente noivou e eu acabei terminando o primeiro noivado com ele. Já terminei o noivado porque já estava vendo que ia ter agressão no meio do casamento. Porque ele já apertava no meu braço, já não deixava eu ter conversa com os meus amigos, já não deixava eu nem querer sair de casa e nem trabalhar. Eu estava com o serviço pronto aqui em Irati e ele me proibiu de vir trabalhar. Eu terminei o noivado por causa disso. Daí a mãe dele começou a ligar para mim voltar com ele, porque ele estava só em casa, porque ele estava deprimido, porque ele não saía mais de casa, porque ele só ficava em casa. Então eu falei, tá bom, de todos vocês me encherem o saco, eu vou voltar. Mas eu sei que isso não vai dar certo. O nosso casamento não vai dar certo. Daí a gente casou e no primeiro ano eu engravidei. Nesse primeiro ano, quando eu engravidei, ele já foi agressivo comigo, já me empurrou, já me empurrava, e um dia ele me empurrou na parede do quarto e eu acabei perdendo a criança quando eu estava fazendo o curso aqui em Irati, de noite. Daí liguei para ele foi lá me buscar e falou para mim que só ia me buscar porque estava tendo uma janta na casa dos pais dele, dos amigos dele, e ele queria ficar na janta. Ele foi, me buscou e eu fui embora. No outro dia, eu precisei fazer curetagem. Ele me levou na casa da minha mãe cedo, 6 horas da manhã, porque ele não podia me levar. Ele falou que ele não podia me levar e que não ia me levar para fazer a curetagem. Daí, eu cheguei na casa da minha mãe em desespero, chorando em desespero. A minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Daí eu falei, mãe, eu perdi o nenê. Eu estava de 3 meses. Ela perguntou, mas como que isso aconteceu? Eu falei, não sei, eu estava subindo as escadas e perdi o nenê. Daí ela falou, e o Simonei, cadê? Eu falei, o Simonei já me deixou aqui para a senhora me levar até no hospital para fazer a curetagem e já voltou embora. Era assim que ele fazia. Ele ia, me deixava na casa da minha mãe e a minha mãe que me levasse em tudo que é lugar. Tudo que é lugar eu dependia da minha mãe. Eu dependia da minha mãe para tudo.
Eu ia nos mercados com ele, ele falava para mim, você gasta R$300. Se fosse a mais de R$300 que viesse no cartão, ele já me beliscava no carro e já brigava comigo e perguntava o porquê de eu ter gastado mais de R$300, sendo que ele mandou eu gastar R$300. E isso tudo perto do meu filho, do Adolfo Pedro. E o Adolfo Pedro também comprava carrinho, ele ficava bravo porque eu comprava carrinho para o Adolfo Pedro. Nada eu podia comprar mais para o Adolfo Pedro, e nem para mim. Para mim era tudo minha mãe que me dava. Roupa, sapato, tudo era minha mãe que me dava. Todas as roupas que eu tenho até hoje foi a minha mãe que comprou. Tá, calma, vamos perguntando e respondendo, tá? E de você ganhou, ficou quantos anos casado com ele? 11 anos. O Adolfo, você teve no qual ano desse casamento que você engravidou do Adolfo? 2013. 2013. Tá. Em relação a todo esse período que você foi casado com ele, ele sempre te agredia de forma verbal e fisicamente? E fisicamente e me estrupava. Você me relatou que soube que ele tinha outros relacionamentos. Sim. Tinha no celular dele, e até uma mulher do Pirapó tem no celular dele, não sei se foi pego ou não, mas está no Facebook dele. Eu posso até falar o nome da mulher, se o senhor jurado quiser. Não precisa falar. Não precisa falar? Mas é do Pirapó, e ele ia todo fim de tarde lá no bar. Você se queixou alguma vez para ele referente a esses relacionamentos que ele tinha por fora? Ele tinha conhecimento que você tinha, esse conhecimento? Ele tinha conhecimento que eu tinha esse conhecimento, porque eu peguei no celular dele. E o que ele falou para você? Ele falava que era mentira, que não era verdade. Tá, em relação a essas agressões que você sofria, por que ele te agredia? Isso que nós temos que entender aqui. Ele me agredia pelo fato de se eu não lavasse uma roupa para ele e não deixasse pronta, era motivo de ser agredida. Que nem foi que ele colocou no áudio. Se eu não limpasse a casa da forma, deixasse louça na pia, era forma de eu ser agredida. Tudo era forma de eu ser agredida. Tá, você tocou num ponto aí desagradável, mas eu tenho que te perguntar e não precisa você aprofundar. Você era abusada também sexualmente? Eu era abusada sexualmente. Se eu não tivesse relação com ele, toda vez que ele quisesse, eu era abusada sexualmente dele. Tá, a tua relação com o Adolfo, ele era teu companheirinho? O Adolfo é meu companheiro em tudo. Ele foi te visitar nesse período que você está presa? Foi me visitar, vai me visitar todo segundo domingo de cada mês. Segundo de cada mês? De cada mês. Tá. No dia dos fatos, eu já vou com a pergunta principal, que é o que interessa aqui. Foi você que atirou no Silvionei? Fui eu que matei o Simonei. Como que você matou ele? Tava um pedaço de pau na estrada, o carro parou, eu falei pro Adolfo Pedro descer do carro e descer e ir correndo para casa da avó Luzia. Falei, desce e vai indo para casa da avó Luzia. Peguei o revólver que estava dentro da mochila e atirei no Simonei, do lado direito do carro, dei a volta e fui pelo lado esquerdo e estraçalhei o vidro do lado esquerdo. Aonde eu acertei aqui na jugular dele. Tá. Você tinha me relatado que quando você foi jantar na casa do teu pai, já estava lá esses pau, né? Já estava lá os pau. Tá, provavelmente o Simonei deve ter passado pelos pau, porque já estava afastado os pau. Tá. Você me relatou que o carro parou ali naquela parte da estrada porque vocês começaram a discutir. Porque foi a nossa discussão. A nossa discussão foi quando nós saímos da casa do meu pai. Eu falei, aonde que você vai? Ele falou, vamos embora porque tem rodeio e eu quero ir no rodeio ainda hoje de noite. Tinha uma vaca gorda lá no Pirapó. Eu falei, então tá bom, então vamos embora.
Peguei umas coisas e viemos embora. Na subida, quando a gente estava subindo a serra, eu falei, eu não sei o que eu não me lembro o que eu falei para ele, se era para ele abaixar o volume do som do carro, não sei, ou era para ele erguer o volume do som do carro. Ele pegou e fez isso daqui. E me deu uma cotovelada no meu rosto. Daí foi quando ele parou o carro. Daí quando ele parar o carro, eu peguei e falei para o Adolfo Pedro, saia do carro, desça e vai na casa da avó Luzia, que a mãe já vai atrás. E daí que foi que eu peguei e dei os tiros do lado direito, do lado do passageiro, e dei a volta pela frente do carro e dei os tiros do lado esquerdo, do lado dele. Quem matou ele fui eu. Tá, outra coisa que é interessante a gente perguntar aqui, e essa arma, como que você conseguiu essa arma? Essa arma eu comprei de uma pessoa amiga minha lá do Guamirim. Tá, em relação a esse relacionamento e que estão dizendo que você tinha um caso amoroso e tem mensagens, você e o César, o que é essa situação? Não era um relacionamento, era um relacionamento amoroso, porque tem mensagem que fala de amor, tudo, só que a gente terminou depois do que aconteceu o caso. Tá, mas você tinha, como é que era esse relacionamento? Você se encontrava com ele ou é só relacionamento de Facebook, era Instagram? Era por Facebook, mensagem, e Instagram e WhatsApp. Tá, e como que ele conheceu o teu filho, o Adolfo? Ele conheceu um dia que eu vim para Irati, e daí ele me mandou uma mensagem perguntando se eu estava em casa, daí eu falei, não, eu estou em Irati com o Adolfo Pedro. Daí ele falou, posso conhecer o Adolfo Pedro? Daí eu falei, pode. Na hora que eles se conheceram, foi até engraçado. O Adolfo Pedro abraçou ele de uma forma que o Adolfo Pedro nunca abraçou o Simonei, porque o Adolfo Pedro nunca teve um pai presente. O Simonei nunca foi um pai presente. O Simonei foi aquele pai distante, aquele pai que brigava com o filho, que gritava com o filho, que se gritasse na casa da minha sogra, escutava lá em casa os gritos do Simonei com o Adolfo Pedro. E isso eu nunca admiti. Eu nunca admiti de gritar com o Adolfo Pedro daquele jeito como ele gritava com o Adolfo Pedro. Tá, daí o Adolfo fez uma amizade com o senhor César. Fez uma amizade com o Sérgio. Certo. O Adolfo contou pro teu pai contou aqui que teve alguns momentos de agressão que o Adolfo tentou chamar a avó dele. Não, ele foi chamar. Ele foi e chamou a avó dele. Ele foi umas 2 vezes e chamou a avó dele. A avó dele falou, eu já vou lá ver o que está acontecendo. Mas esse já vou lá nunca aconteceu. Ela nunca foi lá em casa para saber o que estava acontecendo entre eu e o filho dela. Ela nunca foi lá em casa para saber se existia uma briga ou alguma coisa entre eu e o filho dela. Ela nunca foi lá em casa para saber essas coisas. Ela ia lá em casa para ver o Adolfo Pedro e para ficar observando as coisas lá de casa. Tá, outra situação aqui. Essa arma você adquiriu para defesa tua, foi isso? Foi, para minha defesa. Foi para tua defesa. Doutor, quer perguntar algo aqui? Eu pergunto. Thaisa. Oi, Thaisa. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Francisco de Paula, faço parte da banca defensiva do Dr. Josué. E pegando o gancho dele aqui, quando tinha intrigas entre você e teu ex-marido, a tua mãe relatou que o menino entrava no meio para tentar separar vocês. Separar. Isso era constante? Era constante. Ele entrava na frente e dizia, pai, pare, não bata na mãe, chega de bater na mãe. Teve alguma vez que ele caiu, acabou sendo agredido? O seu filho, o Adolfo? O meu filho que ele entrou no meio de vocês dois e, enfim. Não foi nenhuma e nem 2 vezes que ele levou uns tapas assim de leve para sair de perto. Para ele precisar, por conselho de sentença, com quantos anos que começou essas agressões que teu filho tentava interferir em seu favor? O meu filho hoje vai fazer 13 anos, ele devia de ter uns 7, 8 anos. Quando ele começou a entender
o que o pai dele estava fazendo comigo. Porque teve um dia que ele chegou na casa da avó dele, o pai dele estava em cima de mim, me enforcando na cama. Ele começou a gritar: pare pai, eu vou chamar a avó. O Simonei tirou a mão de mim e falou: eu tô saindo. E pegou o carro e saiu. Para contextualizar, as agressões começaram logo após o casamento, que nasceu o seu filho. Você pode dizer como que começou essas agressões e há quanto tempo isso ocorria? Ela aconteceu quando a gente ainda namorava. Quando a gente ainda namorava, eu já vi que não ia dar certo. Sim, porque ele começou a: não, você não vai em tal lugar, não, você não vai... Sim, não, isso já respondeu. Eu pergunto, enquanto o seu filho estava crescendo, eu vou surgir 2, 3, 4 anos, já ocorria esse tipo de agressão? Já ocorria. E ele sempre tentava interferir em seu favor? Sempre a meu favor. Perfeito. Vamos seguir. Quando, na época dos fatos, o Simonei tinha 9 anos. Tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. Ele chegou a ser avaliado por algum psicólogo, algum médico, para dizer se ele tinha algum problema traumático decorrente dessas violências domésticas? Não. Não. Ele foi avaliado depois que eu fui presa. Depois que eu fui presa, minha mãe levou ele psicólogo, psiquiatra, estava tomando remédio controlado, daí ele precisou de psicólogo e psiquiatra. Vou voltar para a senhora. A senhora está presa há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. 4 anos. Desde a sua prisão, a senhora chegou a sair do cárcere para ficar em casa e voltou para o cárcere? Eu saí em outubro, só não me lembro do qual ano, para fazer 2 cirurgias. Cirurgias, e daí? Cirurgia das quais ainda eu tive que fazer uma, que foi por causa que o Simonei me deu uma joelhada e me formou uma hérnia no umbigo. Eu vi algumas fotos no processo, a senhora com uma bolsa. Isso. A senhora saiu para fazer essa cirurgia? Não, essa cirurgia eu fiz o CMP e fiquei no CMP. E ficou lá. Em nenhum momento a senhora conseguiu ficar em casa para se tratar? Não. Eu fiquei 8 meses em casa. Eu fiquei 8 meses em casa para fazer 2 cirurgias que eu precisava. E essa da hérnia que o Simonei me deu o chute no umbigo, que formou uma hérnia umbilical. Eu fiquei 8 meses. Daí foi decretado prisão novamente para mim e eu voltei para o CMP. A senhora descobriu alguma medida cautelar? Não descobri nenhuma. Porque foi atestado que a senhora estava em condições de voltar ao sistema, é isso? Eu estava com 40 dias que eu tinha tirado meu útero. Eu fui presa com 40 dias que eu tinha tirado meu útero. E a senhora não conseguiu a prisão domiciliar? Foi tentado, mas foi negado todas as prisões. A senhora tem um filho na época 9 anos, né? 9 anos. Na época dos fatos, 9 anos? 9 anos. Depois tinha 10, 11 anos. 10, 11 um filho menor. E a senhora não pôde ficar com ele? Não. Perfeito. Vamos dar sequência. A senhora falou para o doutor José, que foi a senhora que efetuou os disparos que vitimaram o seu Simonei. A senhora tinha pensamento de fazer isso? A senhora planejou isso? Como que foi essa situação até chegar esse resultado? Foi num momento assim que eu fiquei com muita raiva dele. Eu já estava com raiva dele e foi no momento que eu extravasei. Aquela hora eu não aguentei mais, eu não estava aguentando mais e eu acabei matando ele. Muito foi questionado durante a instrução sobre o seu comportamento no dia dos fatos, que estava tranquila, não esboçava nenhum sentimento. Isso é comum da senhora ser tranquila assim? Ou a senhora estava sob alguma medicação, alguma psicopatia, a senhora sabe dizer? Não, eu sou tranquila, eu sou calma, eu sou tranquila e sou calma. Um policial ali relatou que a senhora, quando falou que não se arrependia de nada, a senhora chegou a falar para alguém isso aí? Foi na hora, eu me lembro bem, foi na hora que eu estava desamarrando o meu tênis, daí ele perguntou para mim: você está arrependida de alguma coisa? Eu olhei para a cara dele e falei: não estou arrependida de nada. Perfeito. Não estou arrependida porque eu sofri agressão, eu era agredida, eu era abusada sexualmente, Isso é uma questão da plenitude da defesa. A acusada tem todo o direito sagrado
de se expor perante o Conselho, com todo o respeito, Excelência. É um momento muito importante na vida dela e para essa banca de defesa, Excelência. Mas eu vou pedir para ela não quer responder as perguntas, é o direito dela, mas repetir a mesma história várias vezes não faz sentido. Uma coisa é o direito, outra coisa é o abuso de direito. Tá. Pode Obrigado. Prosseguir. Depois disso, o seu filho tem frequentado lá o local que a senhora está presa? Tem, ele vai uma vez por mês. Uma vez por mês. Uma vez por mês. E essa relação entre mãe e filha está de acordo? Ele perdoou a senhora? O que ele fala para a senhora? No primeiro dia que ele foi, ele chegou e me perguntou o que tinha acontecido na verdade. Eu falei, então senta aqui que a mãe vai te contar. Senta aqui que eu vou te contar tudo como foi. Eu contei como foi pra ele, daí ele falou, daí eu olhei pra ele e perguntei, você perdoa a mãe pelo que a mãe fez? Ele falou, perdoo. Eu falei, você perdoa de verdade a mãe? Ele falou, perdoo, mãe. Ele me perdoou. Quem que leva ele até o local para a senhora ver? A minha mãe. Sua mãe. A minha mãe. E lá onde ele entra tem um local adequado para criança? Tem. Com brinquedos? Tem um... A senhora está no CMP, lá em Pinhais? Estou no CMP, em Pinhais. Tem um salão, assim, a gente fica numa quadra, assim. Tá bem. Eu estou satisfeito, doutor? Obrigado. Thaisa, aproveitar esse momento para você responder. Por que você não contou para os teus pais que você estava sendo agredido? Essa é uma pergunta que todos querem saber. Por que você não falou para eles? Porque no começo eu pensei em comentar com minha mãe o que estava acontecendo comigo. Mas eu sabia que ela não ia entender. Ou pensava comigo que ela não ia entender. Porque depois ela falou que se ela soubesse, ela tinha me acolhido. Não teria acontecido o que aconteceu. Eu não contei porque o meu pai, ele é rígido. Ele é não digo uma pessoa brava, mas ele é uma pessoa rígida. Uma pessoa de uma época diferente da nossa. E eu fiquei com medo de contar para eles. Eu tinha medo. Eu chegava lá de blusa de lã e eles perguntavam para mim, por que você está de blusa de lã? Eu dizia, eu tô com frio. Tava um calor, um verão, e eu de blusa de lã. Porque eu tava toda machucada, toda marcada, aqui no pescoço, nos braços, aqui nas costelas, tudo marcada. E eu tive medo de contar para eles. Eu tive medo da reação deles. Tá. Em relação à participação do César, você me falou que depois que você fez isso, tinha deixado essa arma jogada no mato e que o César só escondeu a arma para você. Só. O César só fez o favor de esconder a arma para mim. O César não tem nada a ver com essa história. Não, o César não tem nada a ver com essa história. Não foi ele que matou. Quem matou fui eu. Tá ok, Thaisa. Tá, tem a última pergunta, os jurados. Thaisa, hoje é um momento importante na sua vida, na vida de várias pessoas. Alguma pergunta que nós deixamos de fazer, que você acha importante você esclarecer para aqueles 7 que são os juízes de fato e do fato, são eles. As provas aqui produzidas é para eles. Alguma coisa que você queira falar, abrir seu coração, que você acha pertinente, a palavra é sua. O que eu já falei dos meus abusos e de como eu era agredida, né? Isso eu acho que nenhuma mulher merece ser agredida da forma que eu fui agredida, da forma que eu era estrupada, que se eu não tivesse relação, eu era estrupada, eu tinha que fazer relação à força, e isso pra mim eu entendo como estrupro. Isso pra mim eu entendo como estrupro. E ele não tinha... Ele chegava em mim, ele não perguntava, você quer ter relação comigo hoje ou não? Não era você quer, é você vai ter, você vai fazer. Eu querendo ou não, eu tinha que fazer. Então é isso que me dói hoje, é por saber que eu fui estrupada, que eu fui humilhada, que eu perdi serviços por causa dele e que ele não me deixava fazer nada. Ele não me deixava fazer nada. Eu era um bibelô na casa, dentro de casa. Eu tinha que ficar na casa. Se eu saísse para fora de casa, a mãe dele vinha e me perguntava, aonde que você foi? Aonde que você foi? Para que você quer o carro?
Para que você quer isso? Só um segundo. A senhora não pode se manifestar, fazer assim nem assim, tá bem? Quem está na plateia, quem está assistindo, não se manifesta. Nem falando, nem gesticulando. Senão eu vou mandar retirar da sala. Não vou falar isso uma segunda vez. Para que você quer isso? Para que você quer aquilo? E eu sempre tinha que responder as perguntas que ela me fazia. E eu respondia com a maior educação. Sempre fui muito, muito educada com ela. Nunca tive nenhum atrito com ela. Fui muito educada. Durante os 11 anos que eu fui casada com o filho dela, eu tive a maior educação com ela e com o marido dela. O seu Aleixo, que é o marido dela, me levava na casa da minha mãe no sábado, com o Adolfo Pedro pequeno. Eu sempre tive a maior educação e o maior respeito pelos dois. Só que o que o filho deles fez comigo, eu não acho justo. Eu não acho justo que eu sofri na mão dele. Perfeito, obrigado. Silêncio, fica à disposição do conselho, alguma pergunta, e a defesa lhe volta a palavra. Obrigado. Se vocês querem fazer perguntas para ela, mas direcionem para mim ainda. César sabia da existência dessa arma, se ela tinha essa relação, já que ela tinha relação com ele, se ele sabia da arma, Entendi. se sabia dessa situação. A senhora quer responder essa pergunta? Posso responder. Ele não sabia da existência da arma. A arma eu comprei no Guamirim, onde eu resido. Tá bem, tá respondido. Obrigado. Ela já deixou claro que os pais ela tinha medo, mas por que ela não procurou a polícia, a casa de acolhimento, qualquer coisa para sair dessa... A senhora quer responder essa pergunta? Posso responder. Eu cheguei 2 vezes na frente da delegacia. As 2 vezes ele falou para mim, se você entrar, eu posso pegar apenas Maria da Penha. Eu pago a Maria da Penha e vou embora. E você vai continuar sendo agredida do mesmo jeito e eu posso até te matar. Essa era a resposta dele para mim. Eu já cheguei 2 vezes na frente da delegacia. Eu cheguei 2 vezes na frente da delegacia com ele. Ok. Essa confissão de assassinato, ela está no processo em outros momentos ou é de agora? Doutores, bom, eu respondo aqui, enfim, como quem presidiu o processo na primeira fase. Na primeira fase, ela optou pelo direito dela de permanecer em silêncio. No interrogatório, ela não quis falar nada, foi assim. Então é a primeira vez que vem agora. Ok? Obrigada. Mais alguma pergunta? Tá bem. Está encerrado então, a senhora pode sentar ali de volta, por favor. Bom, vou fazer de uma forma bem sucinta, porque quando a gente fala após um colega já ter falado, sempre fica um pouquinho mais complexa a minha fala. Queria, de forma geral, cumprimentar a todos, o Dr. Dalber pela presidência, o Dr. Eduardo, meus cumprimentos à doutora Cláudia, que não está aqui, aos meus colegas, ao equipe policial, aos servidores da justiça, às famílias que estão presentes, os policiais, né? Em especial, gostaria de cumprimentar os meus 2 colegas que dividiram muito comigo, que aceitaram estar comigo, porque até ontem à noite eu estava sozinha também para fazer a defesa. Aí eu falei, Diego, vamos lá comigo, de imediato, tocou, Jefferson, mesma coisa. E gostaria de externar os meus cumprimentos a todos os colegas. Queria dizer, primeiramente, César, obrigado por ter confiado numa mulher, por ter acreditado naquele teu vizinho, Júlio, que falou, talvez a Isis possa te ajudar, você está sem advogado, né? Você está sem uma defesa nesse processo, talvez você possa, né, ter o mínimo necessário. Quero te dizer uma coisa, é difícil para nós, mulheres, advogar. É difícil você chegar, como eu cheguei, dentro da cadeia, e um preso homem contratar uma mulher. Então eu agradeço você por ter acreditado até aqui, em todos os momentos, em tudo que eu falava para você, em todos os recursos que eu bati em sua defesa, em tudo que eu fiz, sempre buscando o melhor para você. Thaisa, da mesma forma, recebo meus cumprimentos. Queria dizer para você, Thaisa, que eu me coloco no teu lugar como mulher.
coloco com uma mulher que poderia também ter apanhado, que poderia também ter sido violentada sexualmente pelo marido, que poderia ter tido violência patrimonial. Me dá um dinheiro para eu comprar um carrinho para o meu filho? Não tem. Me dá um dinheiro para comprar uma calcinha? Não tem. Tudo isso, eu como mulher me coloco no lugar dela. Como pessoa, a Isis, não a Isis advogada, a Isis mulher, me coloco que poderia ter sido eu no lugar dela. Poderia ser qualquer um de vocês. Poderia ser qualquer um deles que estão sentados lá. Poderia até ter acontecido com a outra irmã da Thaisa, que veio aqui falar. Ó. Poderia ter sido ela que tivesse vivido toda essa situação que ela viveu. Quero deixar claro aqui que César falou para Vossas Excelências, conselhos sententes, que está preso por amor. Sabe amor a quem? Não é nem a Teresa, aquela mulher lá que está chorando. É amor ao Pedro Adolfo. Sabe por quê? Ele falou. Ele é estéril. Ele não pode ter filhos. O maior sonho da vida desse homem ali, ó, que estava sentado, era ser pai. E ele viu, dentro daquela criança que não recebia amor daquela família, daquele pai que batia, um pai que podia pegar no colo, que podia dizer: eu te amo, meu filho. Porque nas mensagens que o doutor falou ali, tem: filho, eu amo você. Filho, dorme com Deus. Filho, vai para a escola direitinho, obedeça a tua mãe. Isso ele não encontrou, pai. Encontrou no César. César assumiu um crime que ele não fez. Sabe qual? Dizer que matou Simone. Thaisa sentou ali hoje. Falou para vocês. Não foi ele. Fui eu. Eu matei. E os indícios são suficientes. Foi a queima-roupa. Ele mete um braçaço nela. Vocês sabem, o homem, quando ele quer dar bordoada na gente, ele tem força. Nós também temos força. Mas muitas vezes nós não temos força. Eu, por exemplo, hoje, se for para me dar um braçaço em alguém, eu já não consigo. Eu estou com uma bursite desse lado. Eu não consigo nem abrir uma garrafa. Muitas vezes quem abriu ali foi aqueles dois, eu não consigo. Mas se eu tiver boa, não venha pro meu lado, você vai levar pro lado. E é assim que funciona. Só que cada um reage de um jeito. Talvez Vossas Excelências reagiam de alguma forma se recebesse algum tipo de violência. É fácil dizer, não chora, não externa nenhum tipo de sentimento. E quantas vezes essa mulher chorou? Quantas vezes essa mulher gritou? Socorro! Pare de me bater, Simone! Chega! Quantas vezes o Pedro Adolfo ligou para o César de madrugada? Por favor, venha buscar eu e a mãe. Eu não aguento mais. O pai vai matar nós. Como que um cara não vai lá e não vai na delegacia? Fui eu. Eu matei. Eu peguei e meti bala. Primeiro ele falou que foi um assalto. Sabe por que ele falou que foi um assalto? Porque foi isso que deu na mídia. Era isso que estava dando na rádio Major. Os ciências devem ter, talvez nas suas memórias, que saiu isso na época. É fácil. Seguiu aquele dia. Só que o cara é tão atrapalhado que ele não consegue nem falar direito. Hoje aqui com Vossas Excelências, vocês viram? César é um coitado que assumiu algo que não fez. Está ali sentado porque o delegado aprontou um para os dois. O doutor Valdeci falou ali, deu a carta. Queria, se fosse possível, colocar o depoimento do César. 17.47, movimento.
mais ou menos uns 2 minutos e pouco, por ali, se fosse possível. Quero que Vossas Excelências prestem atenção à forma que o delegado conduz o depoimento do César. Porque normalmente, só um pouquinho, trave só um pouquinho. Doutora, só um segundo, deixa ele desligar lá pra gente ouvir melhor. Tá. Os dois, Marcos, os dois. Por favor. Pode. Obrigada. Como que ele conduz o depoimento? Ele conduz assim de uma forma bem incisiva. Dentro do direito, existem formas de interrogar. Perguntas abertas e perguntas fechadas. O que é pergunta aberta? César, me conta o que aconteceu. Pergunta fechada já traz a resposta. E ele faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele chama a Thaisa lá e fala: Thaisa, fale aí que a gente já sabe. Você encontrou a amante que tinha a mensagem. Isso nunca foi negado que eles tinham relacionamento. Mas ninguém sabe que eles nunca tiveram relação sexual. Ninguém sabe, só diz: oh, te amo, meu amor, essas coisas. Mas ninguém veio aqui falar para Vossas Excelências. Eu sei, porque o César me falou. Eu não tive relação. Que namoro de merda, né? Que traição por mensagem. Literalmente um mundo de Bob. Vivenciado. Talvez Vossas Excelências saibam que uma mulher que sofre violência, ela fica extremamente debilitada em algumas coisas. Talvez um abraço, um oi, tudo bem, é interpretado de outra forma. E foi aí que começou essa situação desse relacionamento. Aí chega uma pessoa, assume, né? Aí o delegado bota a pressão, porque existiu, eu sei que existiu. Eu sei, o doutor Paulo, com todo o respeito, o carinho que eu tenho por ele, sou muito amiga da esposa dele, mas eu sei da verdade o que aconteceu. E ele sabe que eu sei. Então, não existiu, sim, uma coação por parte do delegado em cima da Thaisa. Primeiro, ele já mete lá o que não sabe nem o que falar, para falar, que só tá bom, com medo, chega apavorado lá na delegacia, fala para Adriane, que a Adriane mesmo falou aqui para Vossas Excelências, que se entrega. Se ele fosse um bandidão, já ia entrar com a arma, né? Não entrou com a arma, deixou a arma lá no carro, celular, os troços. Fala, eu vim me entregar. Veio se entregar. O que você fez? Eu matei um cara. Mas matou um cara? Como matou um cara? Não conseguia nem falar. Sem advogado, sem ninguém. Por que ele fez isso? Ele falou para Vossas Excelências. Porque ele ficou com medo que a Thaisa fosse presa. A Thaisa ia ser presa, o que ia acontecer com o Pedro? Qual seria o destino se ela não tivesse, talvez, aqueles dois outros que estão cuidando dele hoje? Qual seria o destino? Foi isso que passou na cabeça dele. De um amor incondicional que ele estava tendo pela sua vida. Aí ficou a dúvida. Vou me entregar no lugar dela, vou dizer que foi um assalto, que é o que estava na mídia, e ela vai ficar livre. Vão achar o problema, né? O problema é ele. Vou dar o nome aos burros, burro César. Deram o nome aos burros. Aí chega o delegado, vê as mensagens, vê isso, vê aquilo, beleza. Vou colocar ali, né? Vou meter uma pressão, eles vão falar. E outra, se você não falar aqui, todo mundo vai ficar preso. O que ele fala, talvez, lá pra Thaisa? Acredito que seja isso, né? Nunca conversei com ela, não me interessa, mas é o que a gente percebe. E pelo que o César me falou, fale aí que nós vamos te liberar e vamos deixar o cara responder. Ela vai e fala. César, pode soltar, por favor?
se você se entregar, você chegou a avisar ele que você iria na delegacia? Não. Não, você não avisou alguém que você iria na delegacia se entregar? Só a sua irmã se avisou? Tá. Mas ela sabia o motivo? Não sabia. Não, você só falou que você iria na delegacia. Tinha? Não falou mais com ela? Não. Mas ela tinha ciência daquilo que estava acontecendo, ela viu? Né? Tá certo. E foi utilizada uma arma de fogo só? Pode parar. Pode ver que o delegado mesmo já fala, foi utilizada uma arma. Ele já dá resposta nisso. Não pergunta. César, qual foi a arma que você usou? Foi uma pistola? Foi uma carabina? Foi um revólver 38, 32? Qual foi a arma? Ele já dá a resposta. Então ele só concorda. E veja o estado que esse homem estava. É estado de uma pessoa que está bem? É estado de uma pessoa que está apta para falar? Vocês estão vendo algum advogado ali do lado? Estão vendo minha cara ali? Ou de um outro colega? Ali não tem nem a hora que foi colhido o depoimento. Não se sabe exatamente. Qual foi a pressão? Vocês conseguem ver por detrás ali se tem alguém fazendo algum gesto, fazendo alguma coisa? Não, só aparece a cara do César. Que garantia é essa? Que garantia é essa? Sendo que tem uma carta da Thaisa que fala que foi coagida psicologicamente. O delegado respondeu por isso. Foi aberto PAD, tem um monte de coisa. Então, fica aí a pergunta, né? Thaisa não fala em nenhum momento. O delegado respondeu coisas, não está nos autos. Thaisa só fala aqui. Doutora, a senhora poderia indicar nos autos em qual movimento está que o delegado respondeu por algo que a senhora acabou de afirmar aqui? O doutor fez reversão PAD. A senhora, doutora, explica porque isso é grave e envolve a reputação do delegado de polícia, doutora. Ele mesmo me falou. Não. Eu gostaria que a senhora indicasse nos autos aonde que está a informação de que o delegado Dr. Paulo respondeu a um PAD. Doutora, então, retiro o que a senhora disse. A senhora está envolvendo a reputação do delegado de polícia. Peço vênias, mas me desculpe por isso, se eu me equivoquei, mas é normal em qualquer conduta e peço desculpa. Não, isso não é normal, doutor. Não, doutora... Não, doutor, eu estava doutora Isa, comigo, por favor, é comigo. A senhora disse que o delegado respondeu a um PAD e outras coisas. A senhora... Eu vou pedir para a senhora não tem certeza disso e não está nos autos, que a senhora retire o que disse. Eu retiro o que disse. Tá bem, pode prosseguir, doutor. Peço desculpas, doutor, se eu me equivoquei. É que na hora, às vezes, a gente se segue. Não, mas é muito sério isso, doutor. Sim, mas eu estou pedindo desculpas. Pode prosseguir, doutor. Doutor. Pode prosseguir, obrigado. Volta a falar. Né? Não existe nada. Nada ali. Thaisa fala na carta. Está ali nos autos. Movimento 474.2. Se puder, é só colocar a segunda parte para a gente fazer um favor. Segunda parte, por exemplo. Mais um pouquinho. O delegado reportava, mas não foram respeitadas as minhas decisões. Em nenhum momento deixou eu ligar para alguém. E daí, depois de toda essa situação, ele me falou no outro dia que eu seria transferida para Pitanga, me deixando falar com ninguém. Em nenhum momento chamei o delegado para mudar o outro depoimento. Queria que você mostrasse para mim, fazer um favor.
17.14. Abaixa um pouquinho. Tá vendo ali aquele braço? É a Thaís mandando pra ele. Pode abaixar, por favor. Olha o que você fez no meu braço. Simone responde: só peguei no teu braço. Então, vocês conseguem enxergar? Dá pra apagar a luz lá? Consegue enxergar os rostos lá? Pode baixar, por exemplo. Consegue girar? Oi, tudo bem? Bem sim. Qual é o valor? Meu cachê é 250. Meia hora quanto? 200, amor. O que você faz tanto? Oral, vaginal? Sou bem carinhosa e menos anal. Sobe só um pouquinho, fazendo favor. Não, subir. Lá tem um número lá, e uma foto. O número não precisa mostrar, doutora. Não, Tira esse só, número, por favor. não, só tô falando que tem um número. Sim, não, mas eu tô falando para eu contar o número para... Não, só para dizer, entendeu? Não era que... doutor, desculpe, eu não ia ler o número. Se puder abaixar. Acho que tem mais uma imagem depois. Da mesma forma ali, ó. Ele entra num anúncio. Que, vocês sabem, às vezes a gente tá lá mexendo, parece... Compre uma tigela da Tupperware. Parece alguma coisa que você clica, vai lá direto no teu WhatsApp. Lá tá escrito lá, ó. 1 hora por 250. Baixa, por exemplo. Mesma coisa aí. Por que eu estou mostrando isso para Vossas Excelências? Porque todo o tempo a promotoria bate que a Thaís ou o César são adultérios, tinha um caso, blá, blá, blá. Mas ninguém fala que o falecido ficava contratando garota do programa. Ninguém fala que tinha outras mensagens dele contratando, dele combinando novamente sair com garota do programa. Todo mundo reprova a conduta da Thaísa de trocar mensagem com o César, de falar com o César, mas ninguém reprova a conduta que ele tinha ali. Que isso não é considerado uma conduta correta. Vamos falar a verdade. Quem num relacionamento que quer que o companheiro saia com uma garota do programa? Pode ser um relacionamento provisório, pode ser um casamento, pode ser um namoro, pode ser uma união estável. Ninguém quer isso. Só se os dois compactuavam de ter um trisal ou outras coisas. Mas não é o que aparentemente se demonstra. Então, por que eu falo isso? É fácil dizer, você, César, era o amante da Thaís. Não era o amante da Thaís. Existem outras questões. Tudo começou com uma amizade, uma pessoa com debilitações, né? Queria que você mostrasse, fazendo por favor, o 17 e 22. Mas não é pra ele saber, já fica estressado, viu? Coisa mais... Não é pra ele saber, já fica estressado, viu? Coisa mais... Acho que põe então 17 e 23, que eu acho que cortou. Mas não é pra ele saber, já fica estressado,
de tratamento que o falecido tinha com Thaisa. Aí, queria que mostrasse, por favor, o movimento 21.4 na página 33. Só para que Vossas Excelências entendam, aí é uma retirada lá dos celulares, não sei dizer agora se é da Thaisa ou é do César. Acredito que é do César. Pode baixar um pouquinho. Ali é uma mensagem da Thaisa falando pro César. Tinha até uma mensagem dele falando para outra mulher que eu estava menstruada. O que ela estava querendo dizer, só para contextualizar? O falecido falava dela para outras mulheres, as mulheres que ele se relacionava, a tal da amante que a Thaisa fala ali, coisas íntimas dela. Acredito que nenhum marido deve fazer isso, nem um namorado, nem um pai. Porque a gente sabe como uma mulher dentro de casa fica menstruada. É visível, é perceptível. Veja o tipo de coisa que ela tinha que passar. Aí, pode baixar um pouquinho? Pode baixar mais um pouquinho? Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Agora, é minha mulher. Baixa. Logo, amor. Pode baixar mais. Mais. Eu amo isso. Coisas íntimas dele. Coisa que o Simoninho fazia para Thaisa. Como é que a Thaisa não ia se apegar? Como é que o César não ia se apegar? Como é que o César não ia assumir algo que ele não fez? Por isso, eu sustento aqui que César não matou. Ele falou aqui. Ela sustentou. Peço para que Vossas Excelências, no momento que forem prolatar ali o sim ou não, que verifiquem nas suas consciências que às vezes tentamos fazer justiça sendo injustos. Às vezes condenando, né, César por algo que ele não fez, vamos estar fazendo injustiça. Como vocês devem, né, saber, vocês não precisam motivar. Diferente quando o Dr. Dauber vai dar a sentença dele ali nos processos, ele tem que pôr os motivos que ele está condenando, os motivos que ele está absolvendo. Vossas Excelências não precisam fazer isso hoje, não precisam motivar. Então, se for do convencimento de vocês pela absolvição de César, subsidiariamente pela absolvição de Thaisa, vocês não precisam dizer o porquê que vocês estão fazendo isso. E pelo César, tem motivos e elementos concretos que vocês podem fazer isso. Ele fala que não é. Ela assume aqui, assumiu com Vossas Excelências que foi ela. Tem elementos que demonstram que não foi ele que cometeu esse crime. Por que ele vai ficar preso lá em Campo Mourão, longe da casa dele, da família dele, das irmãs dele? Já está quase 4 anos preso. Já pagou se tinha de pagar algo. Outra coisa que eu quero deixar claro para Vossas Excelências: no momento que ele chega na delegacia, ele responde por um portar arma, porque ele estava sobre essa posse dessa arma. E ele respondeu. Foi condenado 2 anos, 2 anos e 1 mês, né? Inclusive fui eu que fui advogada dele. Já pagou. Está livre. Então, manter ele de forma injusta. Literalmente, história de Bob, preso por amor. César está preso por amor. Amor ao Pedro Adolfo, amor a Thaisa. Amor que levou ele à prisão. Né? E existem elementos no
processo que falam por si só. Que ele não... emboscada, motivo, fútil, tudo isso não existe para César. César não fez, como é que vai colocar todas as qualificadoras? Uma pessoa que não fez. É a mesma coisa que falar para um de Vossa Excelência que estava nascendo no filho. Ou por Diego, você estava lá? Era você? Não tem nada que comprove isso. Os policiais falam, não fomos na cena do crime. Nós se preocupamos em saber como é que estava, o que era. Não teve nem a cadeia de custódia do veículo, das situações. A arma aparece depois. Ele confessou. A única coisa que eu fiz foi lá buscar a arma depois e guardei para ela. E outra situação que eu fiz, assumi algo que eu não fiz. Ele não conseguia nem falar aqui, porque é o jeito dele. É a forma dele. Ele é uma pessoa simples e tímida. Uma pessoa que não consegue esboçar as reações. Não consegue expressar aquilo que ele sente dentro dele. Por vergonha, por timidez. Às vezes o cabelo socava, que ela mesma falou. Ninguém sabe. É difícil criticar. Ninguém sabe o que ela passava. Ninguém sabe o que ela contou pro César se doer por ela, porque é isso que aconteceu. Talvez o medo dela de falar pro pai dela lá, pro São Antônio, seria o mesmo medo que eu teria de falar pro meu pai. Porque eu não tenho assuntos com meu pai. Meu pai é igual o pai da Thaísa. Osso duro de roer, caminhoneiro, bichos, acha que sabe tudo, sempre tem a razão e eu sempre tenho que dizer amém pra ele. Sempre. E eu tenho que concordar. Se eu falar pra ele, pai, não é assim. Não, é assim e pronto, acabou. Eu tenho que ficar quieta pra não arrumar confusão. E acredito que era mais ou menos o medo que a Thaísa tinha do pai. Medo de dizer, pai, o Simonei me batia, pai lá me deu um tiro nele, o pai dela tá hoje aqui sendo julgado. Talvez esse era o medo. Talvez o Simonei botava tanta pressão na cabeça dela. Eu vou te matar se você for na delegacia. Porque é isso que a maioria dos agressores fazem. Eu, como advogada, advogo tanto para as vítimas quanto para os agressores. Eu sei que muitas vezes acontece. O que eu falo para muitas das mulheres que me procuram, vítimas de violência doméstica? Pegue e suma daqui, porque o próximo passo não é te bater, é te matar. Saia da cidade. É fácil criticar, vá no CRAS, vá no CRAM. Eu sei que todos esses aparelhos funcionam bem, mas na prática não é todo mundo que consegue chegar e falar, apanhei. É a mesma coisa eu. Se eu chegar lá hoje e falar, José me bateu, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Por que ninguém vai acreditar? Porque ele tem uma reputação, porque ele tem um nome, porque ele é bonzinho, porque esquentada sou eu. Diferente do Simonei, que ele aparentemente aparentava ser bonzinho e ela ficava na dela. Por que todo mundo fala, não, mas ele não era desse jeito, ele era bonzinho, ele não tinha boca pra nada. Mas ninguém sabe o que acontecia em quatro paredes. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só ela e ele e o filho dela. O filho dela, no depoimento dele, fala, pai batia na mãe. Daí o Érico, que é o psicólogo, que ele fala, mas você sabe mais ou menos o porquê? É que a mãe às vezes não fazia algumas coisas, sabe? O que eram as coisas? Limpar a casa, guardar uma roupa. Quem que vai limpar uma casa apanhando? Quem que vai fazer uma comida para um cara que chega gritando? Quem que vai fazer algo? Não vai. Psicológico abalado, destruída fisicamente, financeiramente dependia dele. A mãe dela falou, dava R$700 para ela por mês. Todo mundo sabe o custo que é pintar um cabelo, arrumar uma unha, fazer um óculos de grau. Hoje você não consegue viver com o valor disso, se você tiver algumas coisas como mulher para fazer, né?
Vocês que são homens devem saber, deve ter esposas, deve ter mãe, deve ter filha. Sabe que não é barato. E mais uma criança. Então todas essas questões pesaram para o César. César, tratorista lá na Dalva, o pessoal que está fazendo o asfalto, ficava a semana inteira fora, né? Então ele se comoveu com isso, falou: eu vou assumir. Não quero que ela vá presa, não quero que essa criança sofra ainda mais que ela já sofreu, não quero que ela continue sofrendo, vou puxar essa cadeia. E foi isso que aconteceu. Aí não imaginava que ia ter todas essas situações de movimentações de polícia para colocar os dois, que é fácil dizer. Não, ela arrumou um amante, o amante que matou, que é ela mesmo, colocar que foi ela mesmo. É mais fácil para os jurados analisar, é mais fácil para o juiz julgar um contexto diferenciado para a sociedade. Diante disso, eu vou encerrar minha fala e vou passar para o meu colega Diego. Queria pedir para que Vossas Excelências pensem com cuidado tudo isso que eu trouxe. Provavelmente não vou voltar. Mas saibam que existem duas verdades nessa situação. César assumiu algo que não fez por amor. E Thaisa fez isso porque apanhava, porque era violentada, porque era xingada, porque era humilhada. Tudo o que vocês possam imaginar. Ela Diego, vai ser ligando os botões que pode sim, vai votar? Então pensem com carinho na hora da votação, porque às vezes a justiça não é condenar pessoas. Fazer justiça não é só condenar. Fazer justiça muitas vezes vai ser absolver, vai ser livrar de algo que pode. Minha Thaís, ela sumiu. E César não fez nada. César está pagando 3 anos e 4 meses por algo que não fez. Valdeci, pedindo os meninos poderiam esfaquear, fazer, sabe lá o que. Então,